a todas e todos. Peço desculpas aí, a gente sempre dá uma tolerânciazinha de 30 minutos, mas hoje a tolerância foi para nós, deputados. Estava numa reuniãozinha com o presidente da GETRANSP, conversando sobre a questão da nossa comissão de agências reguladoras. Peço desculpas de ter chegado depois dos senhores. Normalmente eu chego antes para recebê-los. Mas quero registrar já o deputado Tio Carlos, deputado Valdec Carneiro, companheiros da Comissão de Educação, ex-prefeito Godofredo Pinto, sempre presente, um prazer tê-lo aqui. Nossa reunião hoje já fizemos reuniões com o Conselho de Acompanhamento do Fundeb, em outros anos. Então, a ideia é manter sempre esse contato, o apoio da comissão ao Conselho, pela importância social que o Conselho tem, o seu papel nessa relação de fiscalização, de acompanhamento, de presença na questão da educação do Rio de Janeiro. Nós convidamos hoje, o Secretaria de Estado manda a professora Helena Brunet, que é superintendente de Orçamento e Finanças, como nossa convidada, junto com a professora Rosana Mendes, né, que é assessora especial da Subsecretaria de Gestão, e Ana Paula Pinto, que é assessora de gabinete da Secretaria Executiva do Conselho do Fundeb, representando, parece, fazendo lá a Secretaria Executiva do Conselho, né? Nossa presidente do Conselho, a senhora Maria Glória Ferreira, nossa convidada especial de hoje, é um prazer tê-la aqui conosco. Presente a dona Cleusa Matoso de Almeida, que representa a Cefaz, a Secretaria de Fazenda, no Conselho, e a professora Fátima Baima de Oliveira, que representa o Conselho Estadual de Educação. Também presente o Riverton, não me deram o nome aqui não está marcado. Então, está Niverton, representando o Poder Executivo Municipal, né? Depois, explicar até um pouco como é que é escolhido, Riverton, na sua contribuição conosco aqui, essa representação do Conselho do Poder Público Municipal, né? Como sempre, convidamos a UPES e o CEP, né? A UPES presente, a professora Bicail, a professora Lucinda Bezerra, sejam bem-vindas, e o CEP, a Marta e o Luiz Carlos, professores, também muito bem-vindos aqui, como sempre, a nossa comissão. Bem, senhores deputados, algumas preliminares, né? Era uma coisa que de ponto, né, já tranquiliza a comissão no que diz respeito ao acompanhamento, né, da execução do orçamento do Fundeb, é que, se pegarmos os últimos orçamentos e suas execuções, mais de 90% dos recursos do Fundeb estão comprometidos com folha de pessoal docente do Estado do Rio de Janeiro. Então, isso já diminui muito, né, o papel de acompanhamento dessas contas, que é um fator principal do Conselho. Mas, evidentemente, temos esses 10%, 7%, 6%, que são aplicados em outras atividades da educação, como previsto na legislação do Fundeb. Segunda questão também que diminui um pouco a intensidade das nossas preocupações é que o Rio de Janeiro, pela natureza da sua rede, ele é um Estado que contribui com o Fundeb, não recebe recursos extras do Fundeb. Então, se os senhores pegarem as contas do Estado nesses últimos anos, o Estado do Rio de Janeiro, ele, em 2000, nas contas de 15, que acabamos de debater, e o meu voto foi contrário em função do IMDR, não em função do Fundeb. Meu voto foi contrário semana passada, porque eu entendia que, mesmo cumprindo os 25% em empenho, a partir do momento que deixou em restos a pagar e não garantiu o pleno funcionamento do IMDR, segundo semestre de 2015, acabaram os porteiros, né, a limpeza só foi feita 2 vezes por semana nas escolas, por causa da redução do valor do contrato, a refrigeração não funcionou por falta de pagamento, a merenda em muitas unidades passou a ser merenda fria, porque não tinha recurso. Estou me referindo a 2015. As contas foram 15. Então, mesmo tendo empenhado 25%, senhores deputados, eu me senti na obrigação de votar contra as contas, porque aplicou no empenho 25%, mas não garantiu o pleno funcionamento da educação, como manda a lei federal, quando compromete 25% ao MDE. E o Estado não garantiu o bom funcionamento da sua educação, ou seja, não aplicou os 25% como deveria aplicar. Isso foi um debate nosso aqui,
na Comissão de Orçamento na semana passada, né? Mas, de qualquer maneira, o Estado, em 2015, repassou para a cesta do Fundeb um pouco mais de 3 bilhões. Um pouco mais de 3 bilhões. Então, o Estado é um Estado repassador de recursos do Fundeb, não recebe recursos da União, nem alguma coisa dos municípios, né? Todo o recurso do Fundeb aplicado no Estado tem origem no próprio tributo estadual. Em 2015, foram as contas que votamos aqui na semana passada, senhores deputados. Depois eu peço à comissão que xeroque isso aqui para os deputados, tá? Em 2015, foram 3,95 bilhões que o Estado colocou aí, transferindo para os municípios do seu orçamento. Em 2016, já foram 3,24 bilhões aplicados nos municípios, tá? Então, nós somos um Estado repassador, tá? Isso também é um ponto que 90% aplicado em remuneração de pessoal docente, tá? E 57% aproximadamente dos recursos, um pouquinho mais até, 60 e poucos por cento, tá? São transferidos para os municípios. O Conselho do Fundeb parece que fica com a sua atividade aí um pouco menos tensionada, é o que a gente vai ouvir dos senhores, tá? Agora, percebemos, professora Helena e professora Ana Paula, professora Rosana, uma série de deficiências, é isso que a gente gostaria de ouvir. Eu fiz uma leitura detalhada nesse final de semana de todas as últimas atas do Conselho. Então, a gente repara, primeiro, a baixa frequência. E aí, senhores deputados, nós temos que abrir um pouco esse debate, que é um conselho paritário, sociedade civil, poder público. E que me chama a atenção é a ausência permanente, primeiro, das representações estudantis. E a gente aqui briga para que todos os conselhos tenham representação estudantil. O Conselho tem 2 representantes da representação estudantil entre os seus quadros. E nas últimas 12 reuniões não foram a nenhuma. Então, acho que a gente tem que chamar aqui as entidades estudantis e abrir um debate com eles, porque o papel do Conselho é um conselho paritário, com o olhar da sociedade, um acompanhamento da sociedade, a aplicação dos recursos do Fundeb. Os estudantes sempre vêm aqui à nossa audiência reivindicando participação, voz, e aqui está um bom exemplo, né? Das 12 últimas reuniões, a presença foi nenhuma das 2 representações, tá? Outra preocupação aí para os sindicatos, para a UPES e para o CEP. A gente também abrir esse debate, nem que a gente tenha pela comissão que reformular por lei essa composição do Conselho, a representação é do CNTE, né? E também o titular não compareceu a nenhuma reunião. A nenhuma. Eu não vou falar os nomes aqui, mas a nenhuma, eu tenho o nome deles, mas não compareceu a nenhuma reunião. Então, a representação dos trabalhadores em educação não se fez presente em nenhuma reunião do Conselho do Fundeb nesses 12 últimos meses. O suplente foi a uma. Então, são questões que precisamos abrir aqui o debate, né? Porque o que queremos é um conselho plenamente funcional, fiscalizando, acompanhando, né? Dando transparência. Então, estamos aqui em um debate, já fizemos aqui na comissão, e um pouco na linha do TCE, que em todos os seus pareceres recomenda que contas de Fundeb sejam aprovadas com a presença de 2/3 dos membros do Conselho. Se colocarmos esse dispositivo antes de reformularmos a composição do Conselho, o Estado nunca vai ter contas aprovadas de Fundeb. E não é por culpa do gestor, porque em nenhuma das reuniões do Conselho nós tivemos 2/3 de conselheiros presentes. Então, eu acho que é um ponto central que a gente gostaria de ouvir nessa audiência dos senhores conselheiros, tá? E aí são comentários críticos construtivos, né? A gente quer construir um colegiado que possa, de fato, cumprir plenamente o seu papel e contribuir com esse olhar da sociedade para a questão da educação. E vocês são figuras fundamentais na contribuição para isso. Então, seriam as considerações preliminares. Depois vamos
estabelecer aqui com os senhores deputados uma conversa com o secretário de Educação, ou fazemos essa alteração por portaria ou resolução, ou fazemos por lei. Vamos discutir, mas, de qualquer maneira, CEP, UPES e as entidades estudantis, nós vamos abrir pela comissão um diálogo para fazer aqui uma recomposição nessas representações, que aqui não estão funcionando, ou seja, dois setores fundamentais, estudantes e trabalhadores em educação, não têm participado da aplicação dos recursos do Fundeb no Rio de Janeiro, por ausência completa em todas as reuniões. Tá? Quero registrar também o doutor Julianelli, nosso companheiro, deputado, colega da Comissão de Educação. Eu queria passasse a palavra logo para a nossa presidente do Conselho, que é a nossa convidada especial, é a dona Maria da Glória. Cadê a Lúcia? Passar o microfone para a dona Maria da Glória. Pois a dona Maria da Glória divide com os colegas do Conselho aí as suas reflexões, contribuições. Em seguida, ouvimos aqui a Secretaria de Estado de Educação, a dona Maria da Glória, e depois os sindicatos e os senhores deputados. Sejam todos muito bem-vindos. Mais perto um pouquinho, Lúcia. Com a palavra a dona Maria da Glória. Bom dia a todos. Assim, foi legal ser convidada pela casa, né, pelo presidente da casa, da Comissão de Educação, para a conversa sobre o Fundeb. Só que a gente, enquanto controle social, também nós já tomamos nossas precauções. Nós informamos ao Ministério Público Estadual e Federal, porque, apesar de não vir recurso federal, mas a gente tem que informar aos órgãos. Sabemos disso. Então, a gente mantém um diálogo permanente com a procuradora, a doutora Maria Tereza. Maria Cristina. Semana passada nós estivemos lá. Essa iniciativa que vocês estão fazendo, ela já vai propor, já vai enviar para o secretário, vai enviar para o Conselho convite ao secretário para a gente fazer essa alteração, essa alteração na lei, por conta da não participação dos estudantes e da CNTE, que é o que está na lei do Fundeb. E também, assim, deixando claro que está aqui a secretária executiva do Conselho, que ela pode informar também. Toda reunião, nossa reunião está lá no portal do Conselho. Então, elas já estão todas agendadas. Na Secretaria de Fazenda que disponibilizou uma sala, então nós temos local fixo de nos reunirmos. E também a questão a questão da convocação. A Ana Paula convoca a todos, liga, manda e-mail, manda ofício. Isso foi uma coisa que a gente nos precavemos lá atrás, justamente nós íamos embarrear nessa questão da legalidade do Conselho. A gente está quando eu assumi a presidência do Conselho, a gente está com uma resolução do TCE para fazer essa alteração no regimento. A gente não conseguiu fazer por conta do quórum que não tem. E por conta também, isso também impede também, inviabiliza o pleno funcionamento do Conselho por conta que a gente não consegue fazer uma visita. Inclusive, tem visita pendente que o Ministério Público enviou para o Conselho fazer, que a gente não consegue fazer porque a gente não dá quórum para poder deliberar. Bom, eu vou dividir aqui um pouquinho com o Niverton, um pouquinho com a Creuza. Só por causa da TV Alerj, é o senhor Niverton, representante do Poder Executivo Municipal. Eu reforçaria, queríamos entender como é que esse processo de escolha... Tem dois representantes do Poder Público Municipal. Como é que se dá esse processo de escolha desses dois representantes? Bom dia, deputados. Vou começar minha fala pela provocação do deputado Bittencourt. O Conselho, como todo mundo sabe, é composto por vários representantes de vários segmentos. Na legislação federal, o Fundeb estadual, ele precisa ser composto por algumas pessoas do poder público municipal.
Então é apenas mais um representante, como representante do CEP, representante da UPES, representante da Secretaria do Estado, então também um representante do município. Então, nós participamos das reuniões como membro do Poder Executivo Municipal para compor o Conselho do Fundeb. Não há nenhuma participação do município no Fundeb, na gestão do fiscal ou financeira do Fundeb. É apenas mais um elemento, mais um membro, como outros segmentos sociais, nesse conselho, já que ele é um conselho social. Então, é uma maneira até democrática para que todos os segmentos sociais participem desse conselho importante. O senhor é do município do Rio, é isso? Eu sou município do Rio. Poder Municipal Rio de Janeiro. Servidor. Desculpe, nós não temos então, não temos nenhuma dúvida sim. da importância da presença da representação municipal no colegiado. Por isso tem 2 cadeiras. A gente queria entender um pouco a dinâmica da escolha. Sim. Como é que os municípios, qual foi a entidade, teve uma votação, como é que se dá esse processo da escolha dos 2 representantes do Poder Executivo Municipal? No nosso caso, a Prefeitura tem uma coordenadoria de planejamento. E essa coordenadoria indica o elemento para fazer parte do Conselho. Então, a Prefeitura... O senhor não sabe como foi a indicação. Claro que a sua indicação o senhor sabe. O senhor não sabe por que o Rio... Por que o Rio está e outro município são 92 municípios. Sim. O outro colega, desculpe, o outro colega também é do Rio de Janeiro? É do Rio também. Os 2 representantes são do Rio de Janeiro. Precisa saber qual é o critério, então. Queríamos depois saber da SEDUC, só para anotar, Helena. Porque vocês que recebem essas representações, se há um critério de orientação da SEDUC nesse processo de escolha dos representantes do Poder Executivo Municipal. Bem, o Rio a gente até entende que um dos 2... O Rio é a maior rede de matrícula do ensino fundamental e é aquele que mais recebe recursos de transferência do Estado de outros municípios. Quem mais recebe recursos é a cidade do Rio de Janeiro. Então, até é compreensível ter alguém do Rio, mas queremos saber a escolha, o processo. Tudo bem, porque na legislação diz representante do Poder Público Municipal, mas não especifica-se qual município que está. Então, é pertinente a sua preocupação mesmo. Então, lá, a Secretaria de Educação indica alguém... De certa forma, hoje são 2 servidores. Eu ocupo hoje a função de diretor de uma escola municipal. E a outra colega também trabalha na Secretaria de Educação. Então, são 2 pessoas ligadas à Secretaria de Educação. Do município do Rio de Janeiro. Do município do Rio de Janeiro. E todos com 2 boas frequências. Acabei de passar para os deputados. Os 2 representantes municipais têm boas frequências nas reuniões do Conselho. Poderia ser melhor, mas em função da atividade de diretor de escola, na dinâmica de direção de escola, às vezes acontece alguma coisa na escola e é preciso o diretor estar presente. Mas considerável a frequência da maioria, a frequência de vocês é excepcional. Sem dúvida. Mensal. Senhores, eu queria fazer algumas considerações em relação ao que a senhora agora já colocou, os demais vão fazer também, mas o deputado já pontuou o problema central da nossa questão, da nossa gestão atualmente. Eu nem digo atualmente, né, gente? Já é uma coisa histórica essa ausência da representatividade no momento que a gente está vivendo, né, precisando dessa participação coletiva, a ausência de pessoas para tomarmos decisões e cumprir o papel efetivo do Conselho. É aí que está a nossa fragilidade. Muitas coisas deixam de ser feitas por causa dessa ausência, porque para se tomar uma decisão, para se votar alguma coisa, precisamos desse quórum mínimo para chegarmos a algumas conclusões. Então, eu preciso, eu diria o seguinte, aproveitar esse momento importante, né, de honra para a gente estar aqui podendo fazer essa fala, provocar essa ação dessa comissão, desse grupo aqui, diante das instituições, porque eu não acredito que seja uma indisposição dos alunos, por exemplo. Não quero acreditar nesse movimento todo que a gente está vivendo de participação, se os alunos souberem que existe uma cadeira para eles ocuparem no Conselho Estadual do Fundeb, eles se negarem a fazer. Então, para mim, isso está na conta da instituição representativa que não está comunicando
ao membro, ao elemento. A gente aciona, manda um e-mail para a instituição e, para mim, essa instituição não está comunicando ao membro, que representante, porque senão eles estariam presentes, com certeza. Eu falo isso em função aos alunos, porque eles são menos atingidos, mais difícil de se comunicar, mas também a outras representações. Então, seria muito bom se a gente pudesse provocar e forçar essa participação através das instituições, ou seja, botar isso na conta das instituições. Entendeu, Carlinhos? E uma outra coisa que eu queria terminar dizendo é que, no caso da nossa dificuldade no Fundeb, é aproveitar isso também para se pensar em algo que se refere à gestão administrativa do Fundeb no Estado. Então, já que nós estamos criando essa conversa, criando esse colegiado, que fique claro para o Conselho, que é um conselho social, como que é feita essa gestão. Então, seria muito oportuno se nós tivéssemos, dentro da Secretaria Estadual de Educação, uma comissão gestora do Fundeb, e não uma comissão gestora do planejamento financeiro do Estado. Entende? Entendeu? O Estado precisa ter um grupo de pessoas que estariam decidindo a aplicação desse dinheiro no Estado. Isso me parece, a mim, como membro que estou ali, uma necessidade urgente para que fique transparente esse uso e a aplicação dos recursos no Estado. Eu ficaria com essas duas colocações somente. Professor Niverton, né? Parece que essa questão da execução do orçamento é competência do Poder Executivo, né? O Conselho tem justamente essa prerrogativa de acompanhamento social para observar se o Executivo está executando devidamente os recursos da chamada fonte Fundeb. Tá? Não vejo, confesso ao senhor que, no primeiro momento, não vejo necessidade de ter uma estrutura específica para a gestão da aplicação dos recursos do Fundeb dentro da SEDUC. Mas é um debate. Vamos ter esse debate com a SEDUC, tá? Já que o papel do Conselho é fazer o acompanhamento. E eu estava vendo aqui, senhores deputados, é um Conselho, de fato, de controle social, porque ele não é nem paritário. Nós temos 8 membros da sociedade civil e 4 do Poder Executivo. Então, vocês vejam que 2/3 do Conselho é composto pela sociedade civil. O que nós estamos percebendo é a ausência da sociedade civil desse Conselho, né? A ausência por inércia das suas entidades. É o debate que nós aqui na comissão vamos ter que provocar com as entidades. Comentava aqui com o deputado Valdec, professora Marta e professora Luinda, professora Bigalil e professor Luiz Carlos. Né? Por que um representante da Confederação Nacional de Trabalhadores de Educação fica muito distante? Quem está presente conosco aqui sempre é o CEP e a UPS. Vamos discutir, abrir uma representação para o CEP e uma representação para a UPS nesse conselho. Vocês estão muito mais próximos do nosso debate, né? Então, é uma questão para nós abrirmos aqui. Nossa, deputado Valdec foi também secretário municipal de educação. Por que não as representações municipais serem todas da Undime? A Undime é o órgão estadual. Eu sei que ela é membro, mas tem, além de um membro da Undime, tem 2 do Poder Executivo Municipal. Se é Poder Executivo Municipal, normalmente quem vai se colocar nisso aí são as secretarias de educação. Então, o Undime, que é o órgão que tem lá todos os secretários municipais, poderia, ao invés de uma cadeira, ter 2. Teríamos 2 dos trabalhadores, CEP e UPS, teríamos 2 do Poder Executivo Municipal através da Undime. A Undime indica se vai ser Rio de Janeiro, Porciúncula, Miracema, Campos. A Undime indica, tem lá os 92 secretários municipais de educação e 2 das entidades estudantis, que eu queria, né, que a Helena depois explicasse como é que é essa escolha das entidades estudantis, para que a gente provoque as entidades. Vamos ver quais são as entidades que tem no Rio e vamos já definir quais são elas, né? Associação Estadual, União Estadual dos Estudantes, União Brasileira dos Estudantes. Vamos definir quais são as entidades, que fica muito vago. Entidades estudantis, quem indica? Quem convoca? Quem elege? Como é que é escolhido? Aí nós estamos vendo aqui que a presença foi 0 dos estudantes nos 12 últimos meses das nossas reuniões. Mas estou só provocando. Continua a palavra com o Conselho. Professora, mais perto do microfone, só por causa da gravação. Da Secretaria de Fazenda. Um pouquinho mais perto.
Dona Tereza, que representa... Creuza. Que representa a Secretaria da Fazenda, né? Não, nós estamos aqui comentando que essas indicações também nós não sabemos como é que ocorre, né? Na Fazenda, eu digo assim, as pessoas ficam não querendo participar. Estou sendo sincera. Ah, não quero participar disso, não tem comprometimento com isso. Eu acho que tinham que colocar nesses lugares essas pessoas que teriam realmente um comprometimento. Então, eu sinto isso, eles não querem, são impostos. Sabe como é que é? Ah, vai ser você. Então, isso eu acho que não é por aí que teria que acontecer, né? Ou seja, quem escolhe não são as entidades. Alguém escolhe por elas, né? Não, tem que colocar poxa, não, acho que você tem que querer. Passa isso. Falou certo, é um castigo. Você tem que fazer parte do conselho. Né? É isso aí, você. Agora, é tristeza, dá tristeza nisso. Aperta o microfone, dona Creuza, por favor. Infelizmente, eu não vejo assim, até mesmo porque, como eu represento a sociedade civil, lá a gente faz a plenária e a escolha, e é aquela pessoa que tem um perfil mais para atuar naquela área. E assim é na área, pelo menos no meu município, sou de Duque de Caxias. Então, na nossa área, a gente, enquanto sociedade civil, a gente atua na área onde mais a gente tem afinidade. Não adianta ninguém me botar no lugar que eu não tenho, que eu não vou. Até mesmo porque sou uma cidadã e digo que não. Mesmo sendo institucional, para isso, os conselhos não são remunerados, eles são voluntários. E também é de relevância pública. Isso. Então, eu não vejo assim como castigo que alguém vai lá e coloca. Não é isso. Estou falando enquanto sou de sociedade civil, que aonde eu vou, eu sei o que eu vou fazer. E assim eu acho que tem que ser todo mundo, independente de quem quer que seja o chefe. Enfim. Não, e além disso, presidente, se eu me permitir, do ponto de vista das representações da sociedade civil, pelo menos desde a Constituição de 88, cresceu muito a luta social pela ampliação da participação de vários segmentos organizados da sociedade, né, como nos órgãos de controle social, enfim, como esses conselhos. Então, assim, chega a ser muito contraditório, não é? Que a gente tenha sucessivos discursos e lutas reivindicatórias por maior participação, coisa que eu defendo, inclusive, da sociedade civil organizada nesses órgãos, mas quando a gente vai aferir a presença efetiva de alguma dessas entidades, a gente constata uma desapropriação quase que absoluta dessas instâncias por parte da sociedade civil. É uma contradição muito grande. Presidente, eu gostaria que o senhor encaminhasse uma pergunta, claro. não sei para quem. Eu já participei do Conselho Municipal de Saúde. Eu gostaria de saber se tem apoio de contador, de técnicos para avaliação. E como é garantido esse apoio? No microfone, dona Maria da Glória, por favor. Bom, aqui no Conselho, no Fundeb... Fala um pouquinho da estrutura do Conselho. Assim, a estrutura. A gente tem uma secretária executiva, que faz ligada ao gabinete, está ligada ao gabinete, mas é uma pessoa que faz aquilo que que os poucos que aparecem deliberam. E a questão do financeiro, do apoio financeiro, tem um contador da Secretaria de Educação, da educação, né? O Vitor. Tem o Vitor, que vem mensalmente, nossas reuniões, ele traz o extrato da conta, então nisso, assim, em relação aos 10%, a gente não sabe porque o que ele fala para a gente que é integralmente colocado na folha de pagamento. Então, esses outros 10% a gente não tem conhecimento. Tem conhecimento do que ele traz o extrato da conta e ele apresenta mensalmente para o Conselho a folha de pagamento que foi pago e a execução. E assim, a gente sabe que até a gente fez a pergunta para ele no mês passado, mas é uma coisa de secretaria, né? Porque a gente sabe que os servidores estão recebendo o 15º dia útil. E eles poderiam receber no 3º dia útil, porque a verba dia 28 de cada mês já está disponível na conta. Então, isso a gente acompanha. Em relação a isso, a gente não é bem transparente em relação a isso. O rapaz vem, explica direitinho, tira todas as dúvidas. Mensalmente, a gente recebe o extrato da conta do Fundeb. E então, quando chega no final do ano, a gente não tem assim nem um questionamento para onde a verba vai.
porque ele dá mensalmente para a gente o extrato. Então, isso não é problema. Eu não vejo como um problema isso. E a aplicação com o pessoal. Inclusive foi feita uma emenda foi feita uma resolução, acho que é uma resolução, que foi destinado um X% dessa verba para a FAETEC, que o Conselho também aprovou, porque a FAETEC tem... Então, isso também vem discriminado na conta. Então, a gente não tem dúvida quanto a... Bom, eu não tenho dúvida quanto a isso. Não, só para explicar, que foi feito, saiu publicado... Mais perto, dona Cleusa, por gentileza, por causa da gravação. Saiu publicado no DO a resolução conjunta CEPLAC, Fazenda, SEDUC, transferindo, FAETEC, transferindo, já feito o cronograma de março até dezembro, 6 milhões, mais ou menos, por mês, dando 61 milhões e pouco no final do ano. É isso, Helena? Saiu. É mais ou menos isso. Então, isso já foi firmado, quer dizer, é um recurso que saiu da transferência para a FAETEC. Para a FAETEC mensalmente. Nós já discutimos isso com o presidente da FAETEC aqui. Isso. Então, foi feito, saiu essa resolução. Só para completar aquela... A gente queria ouvir também a professora Fátima Baiman, né, que também é do Conselho, representando o Conselho Estadual de Educação. Né? Presidente, ainda nesse assunto, eu vou trazer uma dúvida que me surgia da época do Conselho Municipal de Saúde. Considerando que o Conselho é o fiscalizador da aplicação do recurso, né, presidente? Em determinadas ocasiões, lá no Conselho de Saúde, nós tivemos que lançar a mão de um contador trazido pelo próprio Conselho, até para poder verificar essas informações, né, que são trazidas pelo contador. Ninguém está acima do erro, na verdade, ninguém está acima do erro, se aquilo realmente era válido, né, eram válidas. A pergunta é o seguinte: a senhora tem recursos para contratar uma auditoria, uma contadoria, uma contabilidade não tem, deputado Julianelli, a natureza do Conselho... Um minutinho só, por gentileza, só para explicar. O deputado chegou, já tinha começado a sessão, já tínhamos feito as preliminares. A natureza do Conselho de Acompanhamento do Fundeb é um pouco diferente dos Conselhos de Educação, de Saúde, que são executivos. Né? O Conselho é mais um órgão social de acompanhamento, tá, da aplicação. E eu coloquei um elemento no início: o Estado está usando 100% dos recursos praticamente para pagar pessoal. Então, a Secretaria de Fazenda, como a dona Maria da Glória colocou, todo mês ou sempre que precisa, manda dos técnicos do orçamento para dar as explicações devidas ao Conselho. Isso parece acontecendo e eu vi nas atas. Tá? Não, professor... Só um instante. Eu também faço parte do Conselho Municipal do meu município. Ele que está falando é totalmente diferente. Não tem nada assim. De um conselho para o outro é como água para o vinho. Lá a gente delibera, é diferente, totalmente diferente. Obrigado. Professora Fátima Baiman de Oliveira, que representa o Conselho Estadual de Educação no Conselho do Fundeb. Bom, eu passei a ser membro do Conselho Estadual de Educação em agosto e respondendo uma pergunta que foi colocada aqui: como que se dá essa indicação? Eu vejo que, dependendo da instituição, varia, e como também varia no tempo e de acordo com os membros dessa instituição. No Conselho Estadual de Educação, houve uma demanda do Conselho do Fundeb, que foi levado ao plenário e foi perguntado quem gostaria de participar. E havia necessidade do membro titular e do suplente. Então, foi indicado, manifestou-se favorável eu e a professora Malvina como suplente, e ambas, desde então, temos revezado. Quando uma não pode, a outra vai. Então, agora, o que eu vejo como muito importante é buscar uma saída para que as reuniões aconteçam, porque é muito frustrante um ano
sem haver quórum. Então, é algo que precisa realmente ser investigado, ser analisado, porque no Conselho Estadual de Educação não é uma questão de ter jeton, é questão de ter motivação. Então, precisa ser, não é uma mera indicação, qual é o seu interesse, a sua vontade, porque eu acho muito complicado relacionar motivação de uma forma medíocre relacionada a um jeton, porque não é por aí, não é por aí. Então, ao se convocar, ao se consultar as instituições, que, em primeiro lugar, se diga quem realmente acredita e quer dedicar. E vejo também um outro passo, né? Pois não? Não, por favor. Estou chamando a assessora que não olha para cá. E vejo também um outro passo, dizer o seguinte, olha, tem a possibilidade de você justificar. Eu mesma, uma vez, estava indo para o Conselho, tinha manifestação aqui na frente da LERJ, eu ficava o tempo inteiro no telefone, olha, vou chegar atrasada, mas o quê? Justificando. Tem que ter, depois de 3 faltas não justificadas, tem que substituir, tem que arranjar uma forma de punir, porque são recursos preciosos, uma educação que carente de ações. Quer dizer, eu sinto assim completamente inútil, e minhas colegas também de conselho, o nosso tempo. A presidente do conselho vem de uma região longínqua, pagando a sua passagem. Então, é tempo, é recursos, e chega lá, ficamos lá parados esperando, entendeu? Então, é uma desmotivação com pessoas que estão motivadas e dispostas a trabalhar. Então, aqui a gente tem que arranjar uma forma, também já fomos à Procuradora do Estado, e são sempre os mesmos, sempre os mesmos. Então, há necessidade de a gente se debruçar para resolver, porque senão fica um conselho inócuo, vazio, uma perda de tempo. Professora, eu tenho certeza que os deputados compreenderam que a representação do Conselho Estadual de Educação, assim como da Cefaz, da SEDUC, fica claro que quem escolhe é o conjunto lá dos conselheiros, né? Nossa preocupação é nessas entidades da sociedade, né? Ou seja, por isso que nós não estamos conseguindo esse quórum. Os deputados vão ter aqui que revisar essa legislação para definir, né, que entidades terão representação em nome da sociedade civil nesse conjunto, porque o poder público está presente, né? O Conselho de Educação, a senhora entrou há pouco, o deputado Valdec, que vimos aqui, a frequência também foi pequena da representação do Conselho Estadual de Educação, tá? Mas o que me preocupa muito é a ausência da sociedade civil, especialmente dos setores que representam a atividade da educação. O professor Niverton colocou, ele representa o Rio, mas quem escolheu o Rio? É a nossa dúvida. Será que o município de Campos foi ouvido? Será que tem um rodízio? Será que a nossa cidade de Niterói foi ouvida nisso aí? Então, tem que ter um debate entre os municípios. Por isso, num primeiro momento, vamos aperfeiçoar com os deputados, mas no primeiro momento, o aconselhável é que a Undime tem essas cadeiras da representação municipal. Aqui os 92 secretários de educação lá estão. Assim como o Conselho de Educação, os seus membros escolhem os seus representantes nos demais colegiados, a Undime pode perfeitamente escolher os representantes do poder público municipal, né? Bem, vamos passar aí para o sindicato. Não, desculpa, primeiro a Secretaria de Estado, a Helena Brunet, também junto com a Ana Paula e a Rosana, para dar as informações. Questão importante para a gente também é a estrutura de apoio que a SEDUC dá para o funcionamento do Conselho. A gente percebeu em algumas atas carência, às vezes, de veículo para deslocamento. Enfim, eu gostaria que vocês também, Ana Paula, falassem um pouco qual é a estrutura que a SEDUC disponibiliza para que o Conselho tenha o seu pleno funcionamento. Professora Helena. Tá, olha só. Essa parte do relacionamento da educação com o Conselho Fundeb, o envio de ofícios para as entidades representativas, a alocação de veículos, o espaço, eu vou deixar depois para a Ana Paula falar. A minha atividade lá na Secretaria de Educação é de executar o orçamento da Secretaria,
conforme aprovado na Lei de Orçamento Anual, que é aprovada aqui pela LERJ. Tá? E eu, como uma das responsáveis pela execução do orçamento, eu também gosto de ser fiscalizada. Gostaria de ser bem mais fiscalizada. Eu já sou fiscalizada pelo TCE, pela AGE, e no caso do Fundeb, eu gostaria que realmente o Conselho tivesse o quórum necessário para que fosse discutido, para que me analisassem as atividades da execução orçamentária e financeira da Secretaria, especificamente com relação ao Fundeb, porque a fiscalização é boa. Ela me atende, ela pode eventualmente pegar algum erro, alguma falha e corrigir meu rumo. E não tendo isso, eu me sinto mais frágil, apesar de que eu tenho plena convicção de que quem me fiscaliza, no caso, mais especificamente, o TCE e a AGE, eles são bem atuantes. Mas o Conselho do Fundeb, o Conselho Social, é importantíssimo, ainda mais nesses tempos de hoje. Tá? Isso é dinheiro público. E a gente deve ter muito cuidado em mexer com dinheiro público. E só uma observação, eu tenho um dado aqui, pelo menos desde 2015, isso com certeza, despesa liquidada, tá? Essa é a referência. 100% dos recursos do Fundeb estão alocados em pagamento pessoal. 100%. 100%. Desde despesa liquidada, tá? Que é a base. Desde 2015. Como vocês podem movimentar os 5% para o orçamento seguinte, né? Se a gente pegar o orçamento de 2016, que foi 8, vocês executaram 94,87% com o pessoal. Então, 5 pontos, um pouquinho mais, passou para o exercício seguinte, seguramente aplicado também em pessoal. É superávit financeiro do exercício seguinte. Perfeito. Professora Ana Paula, podia dar um pouquinho essa visão da estrutura que a Secretaria, né? A professora Helena falou na questão da execução do orçamento, acompanhamento, mas na infraestrutura, já que a senhora secretaria lá o Conselho, o que a gente consegue garantir para que o Conselho tenha pleno funcionamento a nível de infraestrutura? Local das reuniões, convocação, acesso de comunicação, deslocamento para visitar as escolas e aplicação na ponta desses recursos, por favor. Bom dia a todos. Um pouquinho mais perto, Ana Paula. Sim. Melhor? Isso, está ótimo. Então, há 3 anos, vai fazer agora 3 anos que eu sou a secretária, então desde que eu ingressei, né, na chefia de gabinete, eu sou assistente executiva na chefia de gabinete e sou a secretária executiva do Conselho. Até ano passado, se não me engano, até o ano passado, se não me engano, até o início do ano passado, nós fornecíamos, né, a sala e o transporte para eles se deslocarem, né? Isso era agendado com antecedência, isso tudo passava por mim. Só que, enfim, com essa questão da crise financeira, nós tivemos problemas no transporte da secretaria. Então, até a conselheira Creuza, ela ofereceu a sala, né, na Secretaria de Fazenda, porque como a Secretaria de Fazenda ela é no centro, né, na Presidente Vargas, enfim, é de mais fácil acesso, porque tem gente, a Presidente vem de Caxias, tem gente que vem da Tijuca, enfim. A secretaria, como ela fica no Santo Cristo, é um pouco mais difícil o acesso. Então, desde o ano passado que as reuniões são na Secretaria de Fazenda. O meu papel no Conselho realmente é dar o apoio para eles. Então, essa questão mesmo de ofício, arquivo de documentação, as convocações, né? Eu que encaminho as convocações mensalmente, por e-mail principalmente, para o e-mail pessoal deles e para o e-mail da instituição. Então, assim, não podem dizer que não conhecem, que não sabem, né? Que não são convocados, porque são, né? Estão aqui, estão de prova que todos são convocados mensalmente. E outra coisa que eu gostaria de esclarecer, o senhor falou em relação à composição do Conselho, né? A composição ela é definida por portaria do FNDE, portaria número 481. Sugestão. Sim. Deixar claro, sugestão. Não é uma portaria fechada. Sim. Né? O Estado pode perfeitamente fazer a sua composição. O importante é que seja um conselho de acompanhamento social. Claro, não podemos ter essa visão tecnocrata, não. O MEC mandou fazer assim, tem que ser assim, não. Pelo contrário. Tanto é que, se o Estado não fizer, eu já vou provocar os colegas a fazermos por lei. Fazer por lei. Até porque o Conselho do Fundeb é instituído por lei estadual, que pode disciplinar a sua composição, como os municipais também. Sim.
Mas esse... Agora, Ana Paula, fala um pouquinho da estrutura e tenta explicar, já que você é secretaria. Por exemplo, vamos pegar a representação estudantil. Nós temos 2 cadeiras da representação estudantil. Sim. Como é que vocês se comunicam para saber quem foi eleito, qual foi o processo, quais entidades que participaram? Entendeu? Me explica um pouquinho isso aí, aqui para os deputados, a representação estudantil, porque é o modelo para as demais representações, né? Então, o mandato ele tem a duração de 2 anos. Então, a cada 2 anos, nós encaminhamos ofício para todas as instituições representantes, solicitando enfim, os nomes para compor no mandato, né? E agora o critério de seleção fica realmente a cargo de cada instituição. Mas eu pergunto à professora Ana Paula, qual foi a instituição? Nós temos no Estado 3 ou 4 entidades estudantis. Sim. Quais foram as entidades que indicaram esses representantes? Não, a UBS. A UBS. Então, em ambas, foi a UBS. UBS. Em ambas. Isso. Você podia, então, depois encaminhar para a comissão, para a Marilda e para a Cristiana, os últimos expedientes que vocês encaminharam para a UBS? Claro. Pedindo a representação, claro, tá bom? sim. Para a gente, no nosso debate com a UBS, a gente estranhar essa ausência dos estudantes em todas as reuniões e também tentar compreender como é que a UBS tem selecionado, né? E vamos discutir com as outras entidades, que nós temos outras entidades estudantis, né, estaduais, né? Por que a UBS? As outras foram ouvidas? Tá bom, agora a estrutura de apoio para eles, Ana Paula. Então, a estrutura, eu participo de todas as reuniões mensalmente, sou eu que faço as atas, a minuta das atas, né, que são aprovadas por eles mensalmente. O arquivo do conselho, ele fica na Secretaria de Educação, na chefia de gabinete, foi assim determinado. Quando chega algum ofício, né, Ministério Público, TCE, passa por mim, eu encaminho aí. Tá. E eu encaminho, né, a presidente para que eles tenham conhecimento e possam responder. Então, eu faço realmente a secretaria mesmo. Né, todos os conselheiros têm acesso livre a essa documentação. Sim, e ao arquivo do Conselho do Fundeb. Todos, perfeito. Todos. Perfeito. A Cefaz dá o apoio orçamentário, a Cefaz dá o apoio dos esclarecimentos na execução do orçamento, junto com a professora Helena, e você, pelo gabinete, dá o apoio logístico aí ao Conselho do Fundeb. Isso. Se eles têm alguma dúvida, se eles querem alguma informação, né, eu encaminho para as áreas da secretaria, para que isso seja esclarecido na próxima reunião. Então, eu faço esse apoio, essa ponte, né, além do apoio mesmo para o dia a dia deles. Bom, muito obrigado, Ana Paula. Professora Rosana. Bom dia a todos e a todas. Quero agradecer essa oportunidade que estamos tendo nesse momento. Ela é de absurda oportunidade, de fato, né, no sentido de ser pertinente, ser oportuno, porque, à medida em que nós não temos quórum, não conseguimos discutir o regimento interno e não conseguimos atender ao que está previsto na legislação. Nós seguimos a composição de acordo com o que está estabelecido na lei, sendo que a composição de cada estado ou de cada ente, ela se dará por meio de lei específica. Só que essa lei, por suposto, ela deve ser primeiro do entendimento dos membros do Conselho, para que se sugira, então, ao Legislativo, se provoque o Legislativo, para que se emita por meio de lei o que seria a composição ideal do Conselho. Então, eu entendo que nós temos o desafio, enquanto conselheiros, eu estou passando a fazer parte da composição enquanto sou conselheira do Conselho de Educação. Hoje aqui o Conselho está bem representado, né, a Abigail, Fátima Baina, eu também sou membro do Conselho Estadual de Educação, mas passo a fazer parte também do Conselho do Fundeb. Esse recurso nos é absurdamente caro, não no sentido só do valor do recurso, mas da importância desse recurso enquanto possibilidade de execução das políticas públicas em educação, em especial na remuneração dos servidores ativos do nosso Estado. Então, nós temos um grande desafio, que é um grande esforço para que consigamos o quórum, para que possamos encaminhar a própria provocação ao Legislativo, no sentido de que a gente possa construir a legislação e uma composição que, de fato, consiga ser
efetivada no sentido de participar e, de fato, tomar as suas decisões e exercer o objetivo fim do Conselho de Controle Social, que é fiscalizar, que é controlar, que é acompanhar, que é sugerir. Não é? No que cabe ao Executivo, tudo que podemos fazer para atribuir transparência ao recurso, à aplicação do recurso. Eu, particularmente, fui ano passado, quando da solicitação da FAETEC para descentralização, repasse do recurso, que cabe aos estudantes, né, da FAETEC, considerando que eles entram na composição do que entra para a rede estadual. É assim em todos os estados, não importa se a rede estadual é composta de outras redes, o fundo ele vai para ele fica, né, numa mesma conta, e aí você atribui participação a quem dela tem direito. Eu fiz questão de explicar como se dá toda a composição, como se dá toda a aplicação, porque isso é tarefa do Executivo, é sua tarefa educativa, para que todos os cidadãos possam, a contento, acompanhar como esse recurso é executado, como esse recurso é aplicado. Então, de nossa parte, estamos à disposição do Conselho. Essa é a nossa função, é estar no Conselho para prestar contas, para disponibilizar toda e qualquer informação necessária para que os conselheiros, para que os membros da sociedade civil possam decidir, pô, tá bacana. Não, olha, eu acho que isso poderia ser feito dessa maneira. Não, que tal a gente se portar desse ou daquele jeito? Estamos a postos para que a gente possa, de fato, como a Fátima, de forma brilhante, elucidou. É frustrante a gente ir no gás para promover uma discussão, chega lá, não tem quórum. Não é? Então, era isso que eu acho que assim, é de extrema oportunidade que a gente possa avançar, atribuindo efetividade ao espírito de criação do próprio Conselho de Controle Social do Fundeb. Professora Rosana, a senhora atualmente é membro do Conselho de Acompanhamento do Fundeb também? Sim. Representando a SEDUC? A secretaria. Porque o nome não está, ainda está o André e o Marcos. Isso, é porque a gente está fazendo ainda está fazendo a designação. Porque, na verdade, a gente aguarda todos os membros que são do Executivo para fazer uma única publicação. Como esse ano a gente teve também mudança, CEPLAG, CEFAZ, que antes nós tínhamos um mas representante... leva ao secretário Wagner Vitor, ele está aqui na próxima quarta-feira, nós temos lei de responsabilidade fiscal, porque estranha também, o representante não foi a nenhuma reunião. O representante da SEDUC. Qual? Nas atas. Eu não vou falar os nomes, depois eu lhe passo aqui os dois representantes que estão... Não, do não, ano a Ana passado... Paula está sempre, mas a Ana Paula ela não é conselheira. Sim, Ana Paula Peçanha. Não, aqui nós temos o André, eu não quero falar os nomes, André Almeida de Oliveira, não sei, Marcos Vinícius Pires de Barros. São os dois, esse é o suplente, o Marcos. Bem, por isso que eu não queria falar os nomes aqui. O que nos chega é que não foram nenhuma das reuniões. Ao longo de 2016, Ana Paula Peçanha e Inês Santos Silva, suplente. Ana Paula Peçanha está aqui. Não, Ana Paula Pinto. Porque está aqui. A Ana Paula Peçanha foi a todas as reuniões. Sim, ela era a nossa representante. Eu sei, mas não aparece como conselheira. Tem algum equívoco. Tem que ver a designação, então. Tem algum... Sim. Não, mas está aqui. Justiça seja feita. A professora Ana Paula Peçanha foi a 8 reuniões. Isso. Aliás, foi quem mais se fez presente junto com a Creuza. Isso. Tá? Mas aqui diz que ela não consta como conselheira. O nome dela está aqui. Não, estou falando que a SEDUC nos passou. Tá? Bem, tá bom, tá esclarecido. Podemos só verificar, mas a gente tem essa Ana Paula, não só ela então foi fico mais tranquilo. Frequente, como ela foi extremamente atuante e lutou muito para garantir quórum, ela perseguiu então, eu peço só a Ana Paula Pinto, a professora aqui, então reatualize essa relação dos membros. Essa nos mandou, nós que fizemos isso, essa foi encaminhada, a lista de conselheiros foi encaminhada à assessoria da comissão. Mas foi recente, Tá. Bem, não há problema. Vamos passar ali para a professora Abicail da UPS,
para dar aí a sua contribuição. O microfone já está aí com a professora Lucinda. E claro, professora Rosana, nós estamos aqui ouvindo o Conselho, mas, como não temos ainda uma lei municipal, já fica o nosso estadual, já fica o nosso compromisso de fazer uma lei estadual. E vamos definir essa composição aqui no Parlamento, onde vamos fazer as leis, ouvindo a sociedade. Então, tenha certeza, ouviremos o conjunto do Conselho de acompanhamento, como já estamos aqui ouvindo, e, evidentemente, a Comissão de Educação vai apresentar ao longo desse mês um projeto de lei recompondo, né, essas representações do colegiado de acompanhamento do Fundeb. Professora Abicail. É sempre assim, muito chocante, gente, estranho também, né? Um espaço em que grandioso como esse e cedo desperdiçado. Entendeu? Então, aí eu fico, será que eu estou escutando bem isso? Se as pessoas perdem essa oportunidade, quer dizer, o Conselho vem aqui para pedir socorro, que as pessoas não estão indo, né? A Fátima mesmo colocando ali, que vai, chega lá, não tem quórum, a própria Maria da Glória, as pessoas saem. Então, causa muito isso, quer dizer, um espaço democrático, maravilhoso para a gente estar discutindo, como a Rosana falou, a secretaria está ali, quer dizer, pedindo para uma ajuda, pedindo assim, eu quero saber se eu estou certa, se esse papel aqui está legal, e não ter essas pessoas, isso me causou, assim, eu estou chocada, e eu acho que a iniciativa de se pedir esse socorro, acho que foi até tarde demais, né? Acho que nós não estaríamos chegando ao ponto que chegamos se esse conselho estivesse funcionando, não, deputado? Concorda comigo? Concordo. Porque, então, eu acho que está na hora, né, gente, de botar representante e cobrar. Eu não entendi também, assim, porque as pessoas não estão indo, tem um livro de chamada, ou tem uma lista de frequência, né? E essa lista de frequência, sabem quem foi, quem não foi, e por que não se cobra? Né? Como a Fátima colocou, 3 faltas, 4 faltas, ou 5, essa pessoa vai ser escolhida outra pessoa. A falta de... o desinteresse preocupa. Aí você fica pensando, para que buraco, então, estão nos colocando, né? Se nós temos essa oportunidade. Aí fica assim, quem cala consente, me vem assim na cabeça muitas coisas que eu, como educadora, há mais de 30 anos, estou assim, muito triste e eu tenho certeza que todos aqui estão de saber dessa oportunidade. Parece que essa oportunidade está escondida, né? Isso aí ficou escondido, a gente não pode deixar, nós que representamos, quem representa a educação no país, nós queremos o melhor, né? A gente lamenta tudo isso que está acontecendo e tendo um espaço democrático como esse. É lamentável, mas vamos melhorar isso, né, deputado? É isso aí, professora. Muito obrigado. Professora Lucinda, também da UP Sindicato. Professora Lucinda, então, professora Marta do CEP. Bom dia a todos, presidente, deputados, secretarias, conselheiros. Eu quero, inclusive, pedir desculpa aos deputados Julianelli e ao deputado Tio Carlos, porque eu elogiei a Comissão de Educação e quero deixar público aqui o elogio a esses deputados que estão sempre presentes aqui, assim como o Valdec, sempre compromisso muito grande aqui na Comissão de Educação, né? Bom, eu tenho algumas dúvidas aqui, que é o seguinte, eu estava olhando aqui a organização do Conselho, eu acho que a fala do presidente foi fundamental nesse sentido, porque o Conselho, você olhando assim, o Conselho está formado da seguinte maneira, tem o Secretaria de Educação Executiva da SEDUC, o Contador da SEDUC, Fazenda da SEDUC, né? A Rosana, que agora está entrando, né? Aí tem a UBS Nacional, a CNTE Nacional. Então, ainda tem 2 representantes do município do Rio, que não está claro como foi feita essa escolha. Então, eu acho que essa questão da organização do Conselho realmente está precisando ser rediscutida.
me parece que a representação de pais, a sociedade civil, está muito deixando a desejar, né? Porque a gente tem o UBS nacional, é um órgão nacional, o CNTE também é nacional, né? Eu acho que esse é um bom momento realmente para a gente sentar, para ver essa paridade, como é que se dá, essa proporção, ver melhor essa proporção aí no Conselho, né? A outra coisa que eu tenho... 5 da sociedade, 4... Sim, mas a proporção está muito desigual, né? Então, eu acho que vale a pena a gente voltar a conversar sobre isso, né? A casa Alerj que está se colocando, eu acho muito importante essa brecha que a Alerj está abrindo, né? Essa posição da Alerj. Uma outra... Eu tenho alguns esclarecimentos mesmo, né? Saudando todo o esforço dos conselheiros, mas eu tenho algumas dúvidas. A nossa categoria, ela fala o tempo inteiro em Fundeb. Toda a Assembleia tem alguém que... Mas o Fundeb... Inclusive, criaram um grupo agora, dúvidas do Fundeb, né? Então, o que me parece a atuação do Conselho, ela não está conseguindo ser pública, não está conseguindo... O Conselho, ele não tem uma atuação que mostra a transparência da utilização das verbas e esse acompanhamento e fiscalização. Eu acho que o Conselho, ele precisa encontrar alguma maneira de publicizar o que está sendo feito, de mostrar como é que esse acompanhamento é feito, porque, assim, isso não é criando desconfiança com relação aos conselheiros, sim. Mas vocês não estão conseguindo dialogar com a sociedade. Acho que não foram aprovadas ainda. Sim. Vamos deixar, dona Maria, vamos deixar a Marta terminar, depois eu volto a palavra à senhora. Com exatamente. A gente, seja por uma razão ou por outra, isso precisa ser resolvido, porque a sociedade, né, os profissionais de educação, eles não sabem como é que o Conselho funciona. Não existe transparência. Tá muito, isso é algo que eu falo assim, do dia a dia da comunidade escolar. Uma outra dúvida. Se o Conselho ele é 100% do Fundeb, né, é utilizado em pagamento de pessoal, aí é dúvida mesmo. E os 25%? Como é que está sendo... Se vocês têm informação sobre isso, além do dinheiro do Fundeb, os 25% da educação, como é que o Estado está usando? Não sei se vocês teriam informação sobre isso. Marta, uma outra dúvida... Marta, desculpe, só um parêntese, né, para a gente organizar aqui nossas reflexões. Os 25% compete a nós, a sociedade, ao TCE. Tá? Aí essa comissão aqui. Tá? Eles, apenas o acompanhamento do Fundeb. Não é que eles não teriam possam discutir, mas não é o papel do Conselho. É um conselho de acompanhamento social da aplicação dos recursos do Fundeb. Tá? Okay, por isso que eu até fiquei na dúvida se caberia, né? Então, beleza. E uma outra dúvida aqui. Pelo que vocês falaram, o depósito do Fundeb é sempre feito no 28, né? No dia 28. Tem a entrada dos valores. Então, realmente, se o Conselho já cobrou do governo do Estado, se tem essa entrada de valores no dia 28, o calendário não precisaria ser no 10º dia útil. Poderia ser no início do mês, no dia 2, no dia 3, como sempre foi o calendário, e é uma reivindicação da categoria dos profissionais de educação. A outra dúvida minha, e aí eu acho que seria muito importante o Conselho se colocar com relação a isso, né? Esse valor que entra garantiria o pagamento, sim, no início do mês, dos profissionais de educação. E a questão da FAETEC. O Conselho informou que a partir desse mês agora, né, a FAETEC está com o salário atrasado, parcelado, é justo, né, a FAETEC passar a receber com o dinheiro do Fundeb, mas eu gostaria de saber, esses valores que estão sendo depositados agora, que vão ser depositados para o Fundeb, esses valores estavam sendo usados em quê? Né? Então, essa é uma dúvida que eu tenho. Então, a minha fala é mais no sentido de esclarecimento mesmo, reconhecendo o esforço dos conselheiros, e só quando eu falo de transparência é que eu acho que vocês estão realizando um trabalho, e aí talvez por falta mesmo desse acompanhamento da sociedade civil, que não está sendo devidamente publicizado e que poderia ser mais valorizado. É isso. Mais alguém do CEP aí para contribuir?
Professor Luiz Carlos. Bom dia a todos e todas. Primeiro, parabenizar a Comissão de Educação pela iniciativa da gente fazer sempre essas reuniões, essa audiência pública esclarecedora. Primeiro, a gente quer aqui fazer 4 pontos que a Marta basicamente falou tudo o que eu tinha a falar, minhas indagações, minhas dúvidas. Porém, sobre composição, lembro que nós, sou de São João de Meriti, fizemos lá, em algum momento, a composição, ela é deliberada do CEP em assembleias, a Assembleia deliberou quem vai participar, é uma eleição, então o CEP tem isso como prática, de nós fazemos eleições em assembleias, quem vai participar do conselho. Então, não há indicação pelo CEP. Há, sim, uma coisa democrática, que é a prática do sindicato. O CEP sempre foi assim feito, em todos os núcleos, os 42 núcleos, que nós temos representação no estado do Rio de Janeiro. Então, isso é a composição, nós não podemos, logicamente, responder pelo movimento estudantil, que tem outra entidade. Enquanto fazíamos parte, em São João de Meriti, do Conselho, a Assembleia, lá em anos passados, deliberou que nós saíssemos do Conselho, tendo em vista alguns problemas que tinha dentro do Conselho. Um deles era a própria representatividade. Nós tínhamos números menores e as deliberações que eram tomadas no Conselho não eram encaminhadas porque nós éramos votos vencidos. E, naquele momento, nos anos anteriores, não nesse governo agora, que assume São João de Meriti, a categoria deliberou novamente o retorno, né, do CEP ao Conselho, então foi escolhido em Assembleia agora, a última, os representantes, encaminhado o nome dos representantes, funcionário, um professor, que vai fazer parte do Conselho do Fundeb, para que a gente possa acompanhar. Tem uma coisa na falta nos conselhos que nós percebíamos como estava no Conselho, né? A primeira coisa era essa falta de compromisso, né? Pessoas que eram escolhidas, a gente tinha lá na época pessoas que eram do governo, que não ia, como as pessoas falaram, é você que vai, e se é uma chatice eu não vou, como eu era obrigado, o cara acabava não aparecendo, né? Isso dava... Mas nós tínhamos representação dos pais, isso para a gente era fundamental, aquele pai que foi escolhido lá nos conselhos escolares, né? Fazia um grande conselhão e lá a prefeitura tirava aquela... Então tinha uma representação real, não fictícia, então a participação era efetiva. Lembra que realmente o que a Marta falou é fundamental, a categoria não entende muito bem o que é Fundeb, né? A grande massa da categoria, a gente tem que toda a Assembleia ficar explicando o que é, como funciona, como é a composição de verbas. O pessoal acha que é uma verba que vem de Marte, né? Não consegue perceber que é repasse, que é redistribuição, né? E essa redistribuição é feita com alguns critérios e as pessoas acabam não percebendo isso, e é muito complicado a gente explicar. Então, acho que nesse papel, acho que os conselhos poderiam, na realidade, já até que uma representante falou que tem infraestrutura, tem uma infraestrutura que pode manter, que os conselhos façam seminários, que puxem seminários, que procurem fazer um discurso mais próximo daquele que atende do pai, do próprio alunato, dos professores, que faça conselho explicando, né? Até porque tem essa questão da verba. O que muitas prefeituras falam? No primeiro momento, de 10 em 10 dias, vem a repasse da verba. No primeiro momento, ela é pequena. No segundo, mais ou menos. Na última, vem o montante. Aí, a folha fica meio prejudicada em relação ao repasse. Isso é outra coisa que fica muito solto, né? O repasse é feito de 10 em 10 dias. Tá, mas aí quanto? Não tem percentual, né? O governo federal junta o dinheiro e depois divide. E aí divide no final. E aí a folha fica prejudicada. Então, acho que é uma questão aí de reflexão. Muito obrigado, professor Luiz Carlos. Olha, professora Marta, primeiro um esclarecimento. Antes eu quero registrar a presença do presidente do Conselho do Fundeb de São Gonçalo, José Ricardo Vidal, seja bem-vindo, e a vice-presidente, dona Tânia Correia, sejam muito bem-vindos. Primeiro, Marta, nós fomos derrotados aqui na casa, projeto de lei de autoria do deputado Eliomar Coelho, né, que justamente determinava a discriminação no contra-cheque do pessoal da educação da parte do Fundeb. Todos aqui na comissão votaram a favor. O governo vetou, não sei porquê, aqueles vetos, seguramente, de um tecnocrata da Casa Civil, que não tem nenhuma lógica, não poder ter a discriminação, já que 100% dos recursos do Fundeb vão para salário pessoal docente. Mas, de qualquer maneira, o plenário manteve o veto. Nós fomos derrotados 2 vezes, no veto e na manutenção do veto. Essa questão fica muito difícil eles acompanharem. Fica muito difícil eles acompanharem. Nós estamos tendo que voltar esse debate aqui para ver de que maneira a gente pode dar essa transparência, até porque
100% dos recursos estão aplicados, alocados em pessoal docente. Tá? Agora, Luiz Carlos, eu iria além, né? E aí falando para o presidente de São Gonçalo, dos 92 municípios, não tenho de cabeça, mas vou passar essa semana para os senhores deputados, nós temos algo em torno de 70 municípios que recebem recursos do Estado na cesta do Fundeb. 30% nada recebem, pelo contrário, contribuem. Tá? Então, 70% dos municípios do Estado são recebedores de Fundeb. 30% são contribuidores. Tá? O Rio de Janeiro seguramente recebe recursos, vocês terem uma ideia, de natividade, possivelmente. Porque natividade tem uma rede pequena. Acaba a natividade ajudando a rede do município do Rio na chamada cesta do Fundeb. Tá? Ligar, eu estou falando natividade, nada contra a natividade. Porque me veio à mente aqui natividade. Tá? Mas eu queria falar para o Luiz Carlos e para o senhor José Ricardo que, nesses casos, quando o CEP, a UPS e os conselhos municipais tiverem alguma dúvida no município, caso não tenha acompanhamento da Câmara, caso não tenha um pleno funcionamento, tá, do Conselho de Acompanhamento no local, no município, e se o município receber recursos do Estado, pode nos denunciar, que nós podemos fazer essa fiscalização pela Comissão de Educação da Assembleia. Não é invasão de competência. Não é invasão de competência federativa, aí nós vamos atrás da aplicação do dinheiro que tem como origem o Tesouro Estadual. Tá? Ou seja, se o Estado repassa do seu tesouro para o Fundeb municipal recursos dele, nós, deputados, temos a obrigação de acompanhar a plena aplicação desses recursos. Então, fica aqui, tanto para a UPS quanto para o CEP, fica difícil a comissão ter braços para os 92 municípios. A gente tenta estar presente através do CEP, da UPS, nas convocações de diretores. Né? A comissão até se desloca bem pelo interior, os deputados todos da comissão. Tá? Mas nessa questão específica do Conselho de Acompanhamento do município, aonde tem recurso transferido pelo Estado, se os senhores tiverem dúvida, podem nos passar, que faremos aqui, né, as convocações aqui pela nossa comissão, até convocando aqui prefeito e secretário de Educação do município, porque o dinheiro é do Estado. Está saindo dos nossos 25%, está deixando de ser aplicado na rede estadual para ser aplicado na composição do Fundeb das redes municipais. E conta nos nossos 25%, porque são deduzidos nos 25% do Estado. Está repassando, como eu disse, em 2016 foram 3,2 bilhões. Vejam que 3,2 bilhões o Estado tirou do seu orçamento dos 25% e colocou nos municípios do Rio de Janeiro. Nós temos obrigação de acompanhar, né, o caminho que está tendo esses 3 bilhões de reais. Dona Maria da Glória, antes de passar para os deputados, essas considerações que a senhora ainda achar importante colocar. Está o microfone aí à sua disposição, Dona Maria da Glória. Assim, a Marta, né, do CEP, fez uma pergunta. Primeiro a chegar. Só que, devido ao quórum, então essa pergunta teria que ser feita para a SEDUC, porque ela que gera, ela que pode dizer se pode ou não. O Conselho não teve quórum para deliberar nada. Ao longo do ano de 2016, o Conselho não teve quórum para nada. E assim, eu achei bem legal, muito obrigado pelo convite, e espero que a gente possa nos encontrar mais vezes para a gente poder realmente reformular, ajudar na reformulação da lei que vocês estão propondo. A procuradora também já vai fazer essa provocação para o secretário, lembrando que a casa aprova, mas a gente também tem que dar uma olhadinha nas representações, até mesmo porque para não cair no mesmo sistema, de ser uma representação muito longe e depois não poder comparecer às reuniões. Bom, Dona Maria da Glória, não é a primeira reunião que fazemos aqui na forma de audiência. Não, estou agradecendo, estou só falando que não é a primeira reunião, nós já fizemos outras reuniões, a SEDUC já esteve presente aqui em outras oportunidades. Nessa legislatura, de fato, é a primeira, com essa composição. Nós já fizemos em todas as legislaturas que já recebemos o Conselho do Fundeb, como o Conselho de Acompanhamento da Merenda Escolar, que estamos também convocando aí para as próximas semanas.
A senhora é muito bem-vinda. A comissão está à disposição através da Cristiane e da Marilda. Qualquer informação. Deixar para a Marta também. Está no site da SEDUC, né, todas as atas, né, das reuniões do Conselho. Então, é possível nós fazermos um acompanhamento. Nós tivemos acesso em todas as atas pelo site da SEDUC. Então, essa transparência está sendo efetiva. O que não está sendo é a presença da sociedade civil. Por isso, nós vamos aqui, a Comissão de Educação vai propor uma legislação aí, vamos ouvir vocês e seguramente vamos, né, reestruturar essa representação do Conselho de Acompanhamento do Fundeb, para que a gente tenha uma participação mais efetiva, especialmente da sociedade civil. Ok, Marta? Queria passar a palavra para o doutor José Ricardo, senhor José Ricardo, do Conselho de São Gonçalo. Bom dia a todas, bom dia a todos. Primeiro quero agradecer a possibilidade de estar participando desse espaço, desse momento, que a gente gostaria também sempre que os municípios, né, que somos beneficiários da parte do governo do Estado, para a composição das verbas do Fundeb dos municípios, que a gente estivesse sempre mais presente. A gente, em São Gonçalo, a gente conseguiu desenvolver uma tarefa que poderia, inclusive, auxiliar mesmo no Conselho Estadual, né? Como fiscalizadores mesmo do poder público. Nós insistimos, como lembrou a representante do CEP, a Marta Moraes, a questão, se você tem um período de que recebe aquele dinheiro e só muito depois vai ser feito o pagamento de folha, não é? Sim. Nós insistimos em fiscalizar aquele período, como esse dinheiro é aplicado, não é? A necessidade de verificar que aquele dinheiro pode ter rendimento, né? Essa é uma das visões também de estar acompanhando essa verba. Mas ainda precisa, mais do que uma visão técnica, uma visão política da aplicação dessa verba. Se é 100%, é necessário também, eu não sei se esse conselho tem acesso, por exemplo, a toda a folha de pagamento, se todo esse profissional que recebe da verba do Fundeb, ele é realmente do efetivo exercício do magistério, se outras pessoas estão recebendo que não são do efetivo exercício do magistério, como estabelece a Lei 11.494, não é? E, além disso, a questão, como já foi lembrado, é necessário que se cobre de todas as instituições que compõem o Conselho, né, a participação, como bem lembrou a colega, é necessário que se tenha o compromisso que os suplentes também saibam da sua responsabilidade. Porque, se o efetivo, se o titular não está presente, é preciso, né, que a gente chame o suplente. E é preciso também que a gente pense em paridade, até para que a gente possa discutir de forma politicamente como é que vamos utilizar essa verba. E quando eu digo utilizamos, é porque essa verba é de todo mundo, não é? E não deveria ser só, né, de competência de um órgão a gerir, né? Por isso que nós acompanhamos. Aí é necessário que a gente acompanhe, por exemplo, se é utilizado 100% da verba, a gente precisa saber como é que fica, se isso é para o magistério, como é que fica os funcionários. E se os funcionários não são atendidos, não é? Isso pode causar problemas, quando, na verdade, é preciso que se tenha não só as reuniões, mas é preciso o comprometimento político, não político partidário ou de segmentos, mas um posicionamento político de comprometimento com essa verba. Essa verba é minha, é sua, é de todos nós, é dos nossos impostos. E quando a gente fala em fiscalizar, a gente precisa fiscalizar a origem desse dinheiro, se esse dinheiro passa por sonegações, não é? Isso a gente também deveria estar acompanhando, porque quando você sonega de um espaço, você pode estar sonegando que aquele dinheiro vá para outras atividades, como a gente poderia estar acompanhando. Obrigado. Muito obrigado, seja muito bem-vindo. Só lembrando o seguinte, no início nós falamos, acabei de passar para os senhores deputados o anexo Tribunal de Contas das contas de 15. O Fundeb em 2015, foram as contas que analisamos recentemente, o Fundeb do Estado recebeu 8,1 bilhões. 8,1 bilhões.
Desses recursos, 5,7 bilhões foram contribuições do Estado do Rio de Janeiro, 5,7 bilhões. E os municípios entraram com 2,4 bilhões, deu 8,1 bilhões. Tá? A participação, a distribuição desses 8,1 bilhões, o Estado ficou com 2,6 bilhões. Ou seja, o Estado repassou 3,1 bilhões para os municípios. E os municípios receberam 5,5 bilhões. Tá? Essa foi a distribuição do Fundeb ano passado. Eu quero lembrar aqui aos sindicatos, né, o debate que já tivemos aqui com o secretário de Educação em diversas gestões, não só o secretário Wagner Witter. O Fundeb sozinho não cobre toda a folha, Marta, da educação, tá? Por mais que o calendário... Claro que vocês do CEP da UP já participaram de outros debates conosco aqui, quando pressionamos o calendário do Fundeb. Você tem razão, foi pressão dessa comissão o caminho do dinheiro do Fundeb, ou seja, o legislador federal foi muito claro nessa questão. O recurso do Fundeb, a cota parte daqueles tributos previstos, tem que ir direto para uma conta na educação com a gestão da educação. Aqui no Rio, a comissão identificou que essa conta ia para a educação, mas depois era repassada para a Fazenda. O dinheiro chegava no final do ano, o dinheiro do Fundeb chegava no final do ano, eu sou da comissão de orçamento, era aplicado devidamente nos 25%, só que ele chegava no tempo da Fazenda e não no tempo das necessidades da educação. O problema era o time. Ou seja, a Fazenda botava esse dinheiro no caixa único e ia liberando, né, dentro da sua execução de orçamento. Atualmente não, atualmente o dinheiro fica na educação e por ficar na educação é que se conseguiu fazer um calendário de pagamento diferente para o pessoal ativo da educação. Depois do debate que tivemos aqui ano passado. Como também um debate da FAETEC. A FAETEC não tinha acesso ao Fundeb. Não tinha nenhum sentido. A FAETEC responde por matrícula na educação básica da rede estadual. A rede FAETEC e SEDUC. Então, também depois de muito debate nosso, a partir desse ano, né, a FAETEC está recebendo recursos do Fundeb. Por isso, inclusive, senhores deputados, na nossa reformulação desse colegiado, temos que ter uma representação do sindicato da FAETEC. Né? Ou seja, a FAETEC tem que ter um assento nesse novo colegiado, já que a FAETEC passou a fazer parte, de forma correta, da distribuição dos recursos da educação. Deputado Waldeck. Assim, antes, porém, deputado, eu estou encaminhando para o gabinete dos senhores deputados, a FAETEC encaminhou ontem o edital de vagas para 2017. A Marilda está encaminhando hoje para o gabinete de Vossas Excelências. Tá? Deputado Waldeck. Bem. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras e senhores conselheiros do Fundeb, conselheiros estaduais, representação da SEDUC, demais participantes aqui, o presidente do Conselho do Fundeb do município de São Gonçalo, entidades sindicais. Então, aliás, esse edital esperado há muito tempo, hein? Há meses, o edital de vagas da FAETEC. Olha, eu queria aqui fazer 2 registros especiais. É um prazer rever aqui a professora Fátima, que estivemos juntos há alguns anos numa banca de doutorado de uma aluna que nós acompanhamos. Prazer revê-la aqui. E, claro, fazer o registro da presença do prefeito Godofredo Pinto, porque eu fui secretário de Educação em Niterói em 2 oportunidades, vivi o Fundeb e o Fundeb. E nós criamos o conselho do Fundeb. O Godofredo, o prefeito, que criou o Conselho Municipal do Fundeb em Niterói no ano de 2007. Né? Então, tem esse registro histórico importante ser feito, até porque, como o presidente mencionou, há uma lacuna, né, no Estado em relação a uma legislação própria do Estado sobre o Conselho Estadual do Fundeb, e é disso que a comissão vai tratar, enfim, proximamente. Até porque a composição do Conselho, foi o tema que a gente mais discutiu aqui, né, não precisa ser exatamente como recomenda o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE. Portanto, os entes federados podem, eu acho até que devem, né, elaborar diplomas legais próprios para disciplinar, de acordo com as realidades específicas de cada estado, de cada município, o funcionamento desse conselho. Mas eu me lembro que Godofredo foi muito diligente, porque
mal o Fundeb tinha sido criado pela emenda de 2006 e no ano seguinte, com a lei federal que o regulamentou, logo depois nós fizemos a nossa mensagem para a Câmara, enfim, isso em 2007. O que eu queria aqui destacar, na verdade, corroborando algumas observações que já foram feitas, primeiro, quanto à composição, eu percebo aqui algumas distorções que podem ser melhoradas, né? Porque, por mais que eu tenha um especial apreço pela CNTE, por exemplo, eu acho que faz muito mais sentido que os sindicatos que têm atuação cotidiana no Estado do Rio de Janeiro estejam representados no Conselho Estadual, né? Da mesma maneira, eu me pergunto, com todo o apreço e respeito que tem a União Brasileira de Estudantes Secundaristas, a UBS, o Rio de Janeiro tem a UE, a União Estadual dos Estudantes, porque, então, é uma entidade estadual, os estudantes têm uma militância mais efetiva. Aliás, assim, é curioso observar a ausência de representação estudantil, porque os estudantes, eles mesmos, foram protagonistas de um movimento importante, não é? Recente, de ocupação das escolas estaduais, um movimento social de fôlego, inclusive. Portanto, eu acho que isso pode ter a ver com a presença no Conselho de entidades representativas desse segmento. Elas são representativas, efetivamente, mas que estão muito distantes, não é, da realidade cotidiana do Estado. Pode ser também, comentava aqui em off com o presidente, né, ele me provocava, que, num dado momento, talvez tenha sido visto pelo Poder Executivo Estadual como melhor ter a CNTE do que ter os sindicatos que cotidianamente fazem o debate da política, né? Certamente pode ter tido a ver com isso, a preocupação, vamos botar uma representação nacional, porque a representação estadual é que me fustiga diariamente, enfim. Então, ou seja, de qualquer maneira, para facilitar, né, garantir quórum e dar mais sentido, né, a essa representação, acho melhor ter o CEP, acho melhor ter a UPS do que ter a CNTE, acho melhor ter a OE do que ter a UPS, enfim. Então, isso é uma primeira questão que eu queria aqui levantar. Em segundo lugar, eu, mesmo reconhecendo que o Conselho Estadual do Fundeb não tem propriamente uma missão executiva a desempenhar, não a tem, mas é um órgão fundamental para fazer o controle e acompanhamento do uso do emprego dos recursos dessa fonte orçamentária. E aí, nesse sentido, né, é bom lembrar o seguinte: os conselhos, né, os municipais, os estaduais, enfim, eles são órgãos de Estado, né, não integram a estrutura governamental. O que cabe ao Poder Executivo é prover as condições, né, enfim, mínimas, essenciais, para que o Conselho enfim, realize o seu trabalho de controle, acompanhamento e fiscalização. Eu, por exemplo, acho, há uma secretaria executiva, não é? Mas acho que deveria ter, não é, uma assessoria técnica permanente do Conselho, não é? O Juliane levantou uma questão, eu acho que deveria ter um quadro, não é, do campo das ciências contábeis, né, que entenda de contabilidade pública, que pudesse integrar uma estrutura permanente de apoio ao Conselho Estadual do Fundeb, não apenas à Secretaria Executiva, mas para prestar um assessoramento técnico recorrente, não é, aos conselheiros e conselheiras que eventualmente precisarem desse assessoramento para formar juízo sobre uma questão que vai ser deliberada, sobre um tema que vai ser examinado, enfim. Então, eu acho que isso daria mais consistência ao funcionamento do Conselho, e isto pode perfeitamente ser provido pelo Poder Executivo Estadual. Então, me parece que seria um outro elemento importante aqui para a gente pensar. Quem sabe até na legislação que a Comissão de Educação vai elaborar sobre o Conselho Estadual do Fundeb, esse elemento possa também se fazer presente. E, por último, dizer que, é claro, que nós sabemos que o Fundeb e o antigo Fundeb, o seu predecessor, né, tem vícios de origem importante, né? Porque, se a gente se lembrar muito bem da discussão do Fundef em meados dos anos 90, não é? Aliás, foi uma discussão que até abafou um pouco o final da discussão da LDB, não é? Que o Fundef é uma emenda constitucional de setembro de 96, o Fundef, né? E a LDB foi sancionada em dezembro, mas quando começou a discussão sobre o Fundef, isso deu até uma abafada, vou concluir, deputado, deu até uma abafada na discussão sobre a LDB. Mas onde que eu quero chegar? Quando o legislador pensou no Fundef, ele foi pensado como um recurso suplementar
suplementar, né, para os entes federados no campo da educação, né, uma fonte orçamentária adicional, né, que pudesse suplementar, né, a fonte do Tesouro e que isso pudesse representar gradualmente, paulatinamente, um processo efetivo de valorização das condições objetivas de trabalho e formação dos profissionais da educação. Ora, isso acabou não acontecendo e o Fundeb manteve essa linha, porque, na verdade, deputado Conte conhece bem também a matéria, o Fundef e o Fundeb acabaram sendo uma fonte orçamentária que substituiu, né, a fonte do Tesouro e não cumpriu o papel suplementar, né? Então, isso é uma distorção que se manteve. Então, muitos municípios afirmam, ou estados, nós gastamos 85%, 90%, 95% com o pessoal da fonte do Fundeb. Sim, mas, assim, recurso correspondente deixou de ser executado da fonte do Tesouro. Então, o caráter suplementar e adicional do fundo acabou não cumprindo o seu papel desde o Fundef, não é de agora. É bem verdade que o Fundeb apresenta elementos de avanço em relação ao Fundef, não se pode absolutamente negar. O presidente do Conselho de São Gonçalo mencionou, inclusive não se aplica, como o presidente sabe, não se aplica exclusivamente aos professores, aos profissionais da educação básica como um todo, se aplica também às modalidades que não estavam cobertas pelo Fundef, como a educação especial, como a educação de jovens e adultos, não se aplicava a etapas importantes da educação básica, o Fundef, como a educação infantil e ensino médio, hoje cobertos pelo Fundef. Então, claro que houve avanços, mas se mantiveram, penso eu, duas importantes distorções. Esta primeira que eu já mencionei e a segunda que o presidente aqui comentou. Na verdade, é um fundo que funciona na base da recentralização de recursos, né? A União cumpre um papel recentralizador, ela mesma entra com pouquíssimo recurso, quase nada, né? Só aumentou um pouquinho no Fundeb, mas segue sendo muito inexpressivo, né? Muito pouco, então segue fazendo reverência com o chapéu dos estados e dos municípios, e além de ter esse caráter recentralizador, também tem essas distorções, né? Oriundas da forma como o fundo é composto, em que estados que contribuem acabam recebendo uma participação muito menor do que a sua contribuição em função dos dados do centro escolar. Redes pequenas, portanto, não têm a possibilidade sequer de se expandir, né, com os recursos do Fundeb, porque acabam tendo uma participação menor do que deveriam para se expandir em função da forma de composição do fundo. De qualquer maneira, eu acho, presidente, muito urgente que a gente tenha uma lei estadual que discipline o funcionamento do Conselho Estadual do Fundeb e aí tentando aperfeiçoar as dificuldades que estão sendo constatadas, não obstante, evidentemente, o esforço de quem se mantém firme aí na luta pelo acompanhamento e a fiscalização dos recursos oriundos desta fonte orçamentária. Obrigado, deputado Waldeck. Deputado doutor Julianelli. Não, o senhor chegou primeiro, antes de todos. O senhor chegou, se retirou um pouquinho. Obrigado, senhor presidente. Senhoras e senhores deputados, convidados. Me perdoem se eu repetir, presidente, alguma coisa que já foi falada. Estou brigando com esse microfone desde cedo. Deputado Julianelli, eu vou pedir só desculpas, eu estou relatando aqui, eu tenho agora a Comissão de Orçamento aqui ao lado, contas do Tribunal de Contas do Estado, vou ter que me retirar, eu vou pedir ao deputado Waldeck que complete aqui a sessão na presidência, mas fica aí o nosso compromisso, com o Conselho de Acompanhamento Social do Fundeb, a gente ainda, nesse primeiro semestre, oferecer aqui uma nova legislação nessa composição. Vamos conversar com a SEDUC para colher sugestões da SEDUC e já fica aqui o nosso pedido à UPS e ao CEP também sugestões de contribuição nessa composição do Conselho do Fundeb. Vamos fazer aí gestões junto às representações estudantis e a Undime, para que a gente possa, então, criar um conselho onde se garanta a efetiva participação da sociedade civil nesse acompanhamento e nesse controle, bem como o quórum. Eu quero agradecer a todos e passo aqui a palavra ao deputado Julianelli, pedindo ao deputado Waldeck que complete aqui a sessão na presidência. Muito obrigado, desculpe a minha indelicadeza de sair antes, mas eu tenho a Comissão de Orçamento aqui ao lado. Então, primeiro, senhor presidente, agora o deputado Waldeck Carneiro, respondendo pela presidência. Primeiro, dirijo ao Conselho do Fundeb e reafirmando que reconheço a importância do Conselho na fiscalização e no controle social.
Vocês são decisivos nesse processo. Já participei de conselhos de área de saúde, entendo as dificuldades que os conselheiros passam no exercício dessa função voluntária. Quando eu coloco, senhor presidente, essa questão do contador, porque essa é uma preocupação que todo conselheiro tem, até porque nós não somos especialistas nessa área, estamos lidando com recurso público, né? Então sabemos a responsabilidade disso aí, todo conselheiro sabe, e é importante que esse subsídio, esse apoio seja frequente e disponível a tempo e a hora quando o conselho assim o desejar. Eu entendo que isso é crucial para o bem exercício da função de conselheiro. Eu vou me repetir como falei, presidente Waldeck, porque alguns pontos aqui, quando foi chamada a audiência pública, a atuação do conselho, eu me preparei para trazer algumas pautas que, inclusive, já foram tocadas aqui. É importante ficar definido qual o percentual de recursos estão sendo repassados para a FAETEC, de recursos do Fundeb. Nós sabíamos que o recurso do Fundeb era usado pela Secretaria Estadual de Educação. E, a partir de determinado momento, recente, foi também uma parte deslocada para a FAETEC. Então, é importante saber, isso já foi colocado aqui, né? Quanto de recurso a Secretaria Estadual usa de recursos próprios do Tesouro e de recursos do Fundeb para pagar os seus professores. Isso é decisivo. Por quê, senhores conselheiros? Porque o Estado pode se valer da verba do Fundeb e deixar de fazer também investimentos com recursos do Tesouro, sacrificando, né, outros setores. Então, é importante a discriminação de quanto dos recursos para pagamento dos professores são oriundos do Tesouro e do Fundeb. Como também é importante definir, em relação à FAETEC, existe, senhor presidente, um questionamento, uma dúvida minha, de que a FAETEC só estaria pagando, usando os recursos do Fundeb, para pagamento do salário dos professores do ensino médio, e não estaria pagando o salário dos professores da educação básica. Mas o ensino médio integra a educação básica? Não, eu sei que integra. Mas por que essa distinção? Não sei se Vossa Excelência entende o que eu estou falando. A FAETEC tem professores que atuam na educação básica e no ensino médio. Ensino fundamental. Ah, bom, entendi agora. Entendi Desculpa, agora. Entendi fundamental. Agora. Claro. Então, por que está havendo essa preferência só para os professores do ensino médio? Né? Se é que está acontecendo. Isso então, precisa ser apurado, precisa na verdade, ser apurado. Né? Isso é um ponto importante. Claro. Né? Porque nós sabemos aqui a dificuldade que a FAETEC tem de assumir a sua responsabilidade, como Vossa Excelência falou, sobre o ensino fundamental. Né? Agora, eu queria apenas, se Vossa Excelência me permitir, na questão anterior, voltar ao que já foi mencionado aqui. De fato, o projeto do deputado Eliomar Coelho ajudava muito, né, a que tivéssemos essa elucidação, porque era simplesmente que constasse no contra-cheque dos profissionais da educação o que representava o Fundeb, né, na despesa com o pessoal daquele mês. Enfim, isto foi vetado, né, pelo governo do Estado e mantido esse veto pela base de sustentação do governo. Assim, então, isso não se dá por acaso, com todo respeito aos técnicos, evidentemente, mas, assim, de modo geral, o governo parece ter um desapreço, né, pela questão da transparência, porque isso é um dado de transparência, não há nada além disso. Né? O Fundeb é um fundo público, os recursos que circulam através desse fundo são recursos públicos, geridos pelo poder público, não há nada de mais que se explicite
prefeito Godofredo Pinto, que parcela corresponde o Fundeb. Então, é bom destacar que esse veto não é um veto aleatório nem casual, é um veto de quem tem dificuldade de lidar com a transparência em relação à execução do orçamento público. Concordo com Vossa Excelência, e dizer que no momento de crise econômica, né, como essa que nós estamos vivendo, uma crise política, os foguetes aí fora estão mostrando claramente que existe uma crise, é importante a transparência pública, né? Eu entendo que a transparência, acima de tudo, protege o gestor público, né? Claro. Eu tenho a certeza que o técnico, todos os técnicos, eles têm um apreço muito grande pela transparência pública, né? E esse ponto que eu tento me valer aqui na minha fala. E, por último, eu gostaria de colocar o que eu entendo como minha necessidade, como uma necessidade da FAETEC também ser incluída dentro do Conselho, e essa prestação de contas que a SEDUC faz, a partir de agora, a FAETEC passa a ter que fazer obrigatoriamente, e reforça a minha tese inicial, de que é muito importante uma contabilidade autônoma à disposição do Conselho do Fundeb. Senhor presidente, eu termino minha fala insistindo nesse ponto. A necessidade de uma contabilidade autônoma, independente, à disposição do Conselho. Obrigado, deputado doutor Giulianelli. Registro a presença da deputada enfermeira Rejane. Obrigado por sua presença, e aproveito para anunciar que nós precisamos entregar a sala 12h30, porque haverá uma reunião da Comissão Permanente de Saúde. Com a palavra, o deputado Tio Carlos. Bem, boa tarde a todos e todas. E, presidente, quando soube do tema da nossa audiência, eu procurei estudar um pouquinho, entender exatamente as atribuições do Conselho, né? Então, eu li lá: acompanhar e controlar a distribuição e a transferência da aplicação dos recursos da Fundeb, supervisionar a elaboração das propostas orçamentárias anual, supervisionar a realização do censo escolar, atualizando sempre, e outras atribuições. E eu vi a relevância desse Conselho. Hoje me entristece à medida em que, não para os conselheiros que aqui estão, mas o que foi dito. Na verdade, hoje, da forma em que foi colocado aqui, é um conselho que faz conta. Apesar de todo o engajamento da presidente, dos servidores que aqui estão cumprindo o seu papel, nós temos, por exemplo, um ano, como foi dito, de atividade inócua. Nada acontece. A sociedade clama cada vez mais por transparência, por fiscalização, e essa sociedade civil não está engajada exatamente. Ela está engajada no discurso, mas, na prática, isso nós encontramos muitas vezes. O discurso, muitas vezes, no momento eleitoral é um. Ou então, às vezes, na questão da educação, que é prioridade. Só que aqui a gente tem um reflexo exatamente da descrença. Porque o que eu quero dizer, esses recursos do Fundeb, eles são preciosos e caros, como foi dito aqui. E teria que hoje, por exemplo, nós estávamos aqui com o conselho todo completo. Quando o deputado doutor Giulianelli fala da preocupação da questão técnica, é verdade, porque se a SEDUC apresenta lá, o contador apresenta, mas os membros do conselho, eles não têm o crivo, no mínimo, técnico, fica difícil, porque eles vão atestar algo que eles pouco conhecem. Então, eu quero dizer que nós vamos propor à comissão modificação, mas que também possamos ter a sensibilidade de que aqueles que querem realmente fazer a diferença na educação, até porque quando é colocado, quer dizer, é escolhido, o cidadão que escolhe, ele não pode ver isso como um castigo, não. Ele tem que dizer, não dá, eu não tenho tempo, eu, aliás, não tenho competência. O que não pode é aceitar e depois achar que esse conselho
é um conselho de faz de conta. Porque isso é extremamente, na verdade, é uma covardia. Então, a gente quer aqui, o presidente, avançar nessa questão. Porque não dá para a gente ter e não ter. Não dá para o discurso. A técnica está aqui, a servidora falou, os técnicos sérios gostam de ser fiscalizados. Os sérios. Então, isso é muito importante, professora Helena. A gente sabe do seu comprometimento, mas é importante que o Conselho tenha as suas atribuições, não só no papel, mas na prática. Então, eu espero que a gente possa contribuir para que a gente possa realmente ter um controle de fato, uma participação de fato e um Conselho que realmente cumpra o que está, pelo menos, aqui no papel. Obrigado. Obrigado, deputado Tio Carlos. Antes de encerrar nossa audiência, eu quero retornar a palavra à representação do Conselho ou da SEDUC, se quiserem ainda intervir, mas antes, concedendo ao CEP, que pediu mais um minuto para completar uma reflexão. Por favor, o microfone, por favor. Eu esqueci uma coisa importante, que é a proposta de uma CPI, para propor à Comissão de Educação, uma CPI do Fundeb das redes municipais. Isso já foi aprovado na nossa Assembleia e eu esqueci de falar. A outra coisa, eu gostaria de esclarecimento da SEDUC. A FAETEC, ela tem um plano de carreira diferente, uma carga horária diferente, salários diferentes. Como é que vai se dar essa recurso do Fundeb da educação básica para a FAETEC? É o esclarecimento que eu gostaria de ter. Obrigada, bom, presidente. então, ok, professora Marta, passo a palavra, então, o conselheiro gostaria de intervir ainda, conselheiro Niverton, isso? Por favor. E a presidenta também, se quiser intervir, em seguida termino com a SEDUC. Por favor, microfone, conselheiro. Obrigado, Ana Paula. Conselheiro Niverton Antunes. É uma questão simples. Aqui no início da nossa conversa ficou uma dúvida de por que o município do Rio de Janeiro representando o poder público municipal no Conselho e outros municípios não. Eu conversando aqui, chegamos ao conhecimento, a lembrança de que há uma legislação estadual feita por essa casa que determinou que fosse o município do Rio de Janeiro o representante do poder público municipal no Conselho. Então não há uma lei estadual. Aí deveríamos apenas buscar. Mas temos que pesquisar isso, hein? Buscar esse tempo, né? Que eu estou aqui também provocando o município. As duas vagas do Poder Executivo Municipal são ocupadas pelo município do Rio de Janeiro? Exato. Aí por que o município do Rio, não porque outros municípios já eu desconheço essa legislação, mas vamos pesquisá-la. Vamos pesquisar, procurar. Porque também... se há uma legislação, se é uma lei estadual que trata disso, ela está tratando da composição do Conselho. Exato. Então, eu não creio que haja uma lei estadual disciplinando essa matéria, mas nós vamos pesquisar, conselheiro. Então, eu estou provocando aqui o município para poder me dar subsídio, para poder conversar e deixar mais claro. Mas eles não acharam. O nosso diálogo não acaba com essa audiência, evidentemente. Eu só queria deixar claro que algum motivo houve. E um deles é porque essa participação mais efetiva do Estado para o município do Rio. Eu não creio que haja lei estadual disciplinando a composição do Conselho do Fundeb. Eu estou chamando de legislação. Não sei se é uma lei específica ou se é uma resolução ou uma orientação, um regimento. Bom, se for uma resolução, uma portaria, não é da alçada do Poder Legislativo. Isso aí não é minha não é minha especialidade. Eu agradeço a sua preocupação em trazer mais elementos. Deixar claro essa questão. E dar um retorno também para o deputado sobre essa questão do contador, uma assessoria, é uma excelente ideia, mas junto com essa possibilidade, nos mostrar os recursos para fazer isso, porque essa que é o nosso nó. Né? Da onde que a gente vai tirar recursos para poder chamar essa assessoria técnica? O Poder Executivo tem que prover. Exato. Aí, então, eu só estou querendo provocar aqui o seu funcionamento. Pois é, exatamente. Tá? Na discussão que nós faremos sobre a lei estadual, que será uma proposta da Comissão de Educação, certamente esse elemento será levado em conta. Exatamente. Ou seja, as condições objetivas para o bom acompanhamento técnico a ser feito pelo Conselho do Fundeb. Quero deixar claro que é fundamental para a gente, que não é específico da área, quando vai assinar uma prestação de conta, uma resolução qualquer, ter essa assessoria, sem dúvida alguma, não estamos falando de coisas importantes. Presidenta Maria da Glória, por favor, em seguida termino com a SEDUC. Bom, já que já vamos modificar a lei, não é jeton, mas é ajuda de custo para as pessoas se locomoverem. Vamos supor, quem vem de Campos para cá, ou daqui para Campos, ou quem quer que seja, daqui para qualquer outro município, Caxias ou para São Gonçalo,
Isso tem que estar previsto na lei também, já que vão mexer na lei, então a gente está incluindo essa solicitação. Ok, esse elemento também será examinado pela Comissão de Educação quando do processo de elaboração da lei. Desculpa, senhor deputado. Deputado Gil Carlos. Como aqui foi dito, que o carro, né, poderia deslocar. Que seja. Eu sei, mas é o que eu estou lhe dizendo. Eu provei. Mas, senão, também vocês estão de Campos, ele não pode aceitar um assento, porque ele não virá. Entendeu? Então, essa é a dificuldade. A não ser que haja esse subsídio. De qualquer maneira, deputado Gil Carlos, assim, a gente só não pode assim, não ter uma certa representação, que não há os recursos para que ela participe, entendeu? É preciso criar as condições para que isso possa acontecer. Bom, Helena Brunet, para fazer uma intervenção final pela SEDUC, se desejar, ou Rosana Mendes, ou Ana Paula Pinto, enfim. Não, eu fico ansiosa para que essa nova legislação venha a ser estabelecida e que o Conselho possa exercer a sua atividade para a qual ele foi criado, que é de fiscalizar e me fiscalizar. Tá? Tá bom. Bom, agradeço a presença de todos, está encerrada a nossa audiência.